Boa noite, está entrando no ar mais uma live do Clube dos Mestres do Sagrado Pão. Nessa oportunidade, a nossa live traz novamente um convidado internacional, dessa vez dos Estados Unidos. Na nossa última live a gente teve Portugal, Irlanda e Uruguai. Nesse caso, teremos um representante dos Estados Unidos e os chefes do Brasil. A live vai trabalhar a curiosidade da profissão nos Estados Unidos inicialmente e depois vai para aquele tema que está na chamada da nossa live de hoje, que é a questão da massa madre raiz. Vamos ver como é que vai tocar essa conversa entre os especialistas, que não é o meu caso. No meu caso, eu já falei na live anterior, o meu negócio é comer pão. Eu, por enquanto, não sei fazer. Então, eu vou chamando um por um para estar na nossa live. Inicialmente, eu vou chamar Sulenilton Santos. Sulenilton, boa noite. Boa noite, Luiz, aí do Brasil. Eu espero que possa contribuir bastante, ou um pouco, com esse nosso papo de mestres, brasileiros e confeiteiros. Eu espero contribuir, já agradecendo pelo convite, ao Senhor, também, ao meu grande amigo Carlos, eu conheço como Vital. Muito obrigado por falar realmente a respeito de Marcos e outros. Maravilha, Sulenilton. Muito obrigado. Sulenilton é o nosso convidado dos Estados Unidos. Diferente da última live, que a gente judiou dos participantes, porque eles estavam 4 horas na frente. Quando a gente terminou aqui às 8h30, lá já era meia-noite e meia. Sulenilton está folgado, Estados Unidos é 1 hora para trás. Agora é 19h20 aqui no Brasil, lá é 18h20. Dando continuidade, eu vou chamar agora para dentro da nossa live o criador do Clube dos Mestres do Pão e idealizador dessas lives, Carlos Andrade. Boa noite, Carlos. Mais uma vez, obrigado aí por estar dando essa oportunidade de estar ajudando vocês a conduzir mais um bate-papo. Muito boa noite, meu caro amigo Luiz Rodrigues, meu diretor executivo de marketing aí. Obrigado aí, boa noite também ao meu amigo Sulenilton aí, direto de Miami, nos Estados Unidos. Salve, salve, confeitaria brasileira agora, do outro lado do mundo. Também vamos ter aqui a presença do bom baiano, meu amigo e parceiro de trabalho, Arquimedes, também direto da Bahia, vai estar conosco já já. Quero dar uma boa noite a todos os telespectadores, agradecer o carinho de cada um mais uma vez por estar aqui conosco. De novo, fico grato, muita gratidão a todos e a todas amantes da panificação brasileira. Hoje vamos quebrar tabu. Eu quero falar para vocês que o Carlos Andrade, o Sulenilton e o Arquimedes já está passando de 110 anos de conhecimento, tanto na área da panificação como da confeitaria e outros e companhias a mais, Que a gente sabe que o bom padeiro, o bom confeiteiro, ele faz salgado, ele faz pizza, além da confeitaria, ele trabalha um pouco na chocolateria e por aí vai, Muitos afins da nossa gastronomia brasileira. Eu quero falar para vocês que quando eu falo que a gente vai quebrar tabu, além de coisas que nós vamos abrir mão do nosso conhecimento, que eu falo que já passa de 110 anos, nós vamos falar hoje também sobre massa madre. Você vai conseguir, você que está aí do outro lado, vai conseguir fazer uma massa madre, um pé, o seu início de massa madre em 48 horas. Não saia daí sem antes ouvir a receita da massa madre mais rápida do mundo. Ok? Luiz Rodrigues, está contigo. Vamos lá, mais uma. Maravilha. Obrigado, Carlos. Então eu vou te tirar um pouquinho da conversa. Vou ficar na minha conversa aqui com o Sulenilton, saber um pouco aí da tua história, de como é a sua vida aí nos Estados Unidos, mas
Inicialmente eu vou te fazer uma pergunta que tem sido natural e constante em todo debate nosso. Como é que está a situação da pandemia para vocês aí nos Estados Unidos, para você como profissional? Como é que está sendo isso? Com certeza, seu Luiz. Aqui nos Estados Unidos a situação é bastante grave, né, devido às questões de que todo mundo está sendo afetado por essa condição. E eu tenho certeza de que, não só aqui, né, mas como em grandes países, né, do mundo inteiro, a situação é aquela que a gente sempre está observando em todos os setores. É muito triste e, em muitos casos, não só a nossa profissão de padeiros e confeiteiros, mas sim também uma questão em todos os segmentos, né? Mas a questão da gastronomia, da panificação, da confeitaria, ela foi um pouco afetada aqui nos Estados Unidos devido a essa questão de que a gente tinha que ficar em casa, ou seja, temos que estar em casa, né? E eu tenho certeza de que isso logo vai passar, né? Tenho certeza disso, que a ciência está dando determinado que a gente pode realmente ter uma vida diferente. Maravilha. O Solenilton, tem mais uma questão aí e eu vou te perguntar como é que é a sua vida aí? A tua área é mais a confeitaria, né? Como é que é a vida de um profissional de confeitaria nos Estados Unidos? Olha, para a gente poder ter um parâmetro, o profissional nessa arte aqui, ele é muito requisitado. A gente percebe que aqui nos Estados Unidos é muito carente do profissional, do profissional em si, que saiba realmente lidar com todas esses segmentos, como o Carlos fala, o 5.0, o confeiteiro 5.0, que saiba fazer vários tipos de produtos, tanto seja na parte da panificação salgada, na panificação doce, como em doces gelados, bolos, enfim, salgados, né? Então, isso aí seria um confeiteiro dessa forma. Aqui nos Estados Unidos, eu percebo que eles são muito carentes desse profissional. A gente vê eles assim, trabalham de forma muito industrializada. A gente não percebe, não tem assim, eu não tenho percebido aquele artista, aquele confeiteiro que parte do princípio de fazer o seu pastel, ele mais ele vai fazer o seu folhado, ele já elabora. Então, aqui nos Estados Unidos é muito mecanizado. Eles buscam realmente nas grandes empresas e traz esse produto já semi-pronto, então eles fazem o seu artesão, né? Faz o seu trabalho. Mas é muito carente disso. Eu percebo que é muito carente do profissional 5.0 dentro dessa categoria. Entendi. Dentro dos produtos aí que vocês normalmente fabricam, né? A gente já teve a oportunidade de estar nos Estados Unidos, a gente sabe que os hábitos alimentares são bem diferentes dos que a gente tem no Brasil, né? Sim. Principalmente em termos de café da manhã, mesmo não sendo sua área específica, né? Em termos de panificação, quais são os principais pães que são consumidos e em que média de horário? Olha, aqui nos Estados Unidos, a gente percebe que o pão, ele não é um produto assim muito degustado em termos a partir do horário, digamos assim, pela manhã, como a gente no Brasil, a gente abre as padarias à base de 6 horas da manhã, a gente já está funcionando. O padeiro entra às 4 horas para poder preparar tudo isso. Mas aqui nos Estados Unidos, se vai no supermercado, compra-se um pão italiano, que não é o italiano, é um semi-italiano. Tem muitos pães baguetes, sem recheios, né?
baguete simples. Então, aqui não tem esse cotidiano dele comer esse pão, né, em determinado horário. Porque se vai no supermercado, vai comprar um pão francês, você encontra um pão francês que ele vem lá da máquina. Não é igual no Brasil, que nós temos um pão que ele é feito a cocção, ele é nato da padaria. Aqui, a gente percebe lá no fundo de uma padaria, dentro de um supermercado, que eles trabalham muito com esse pão congelado. Que, inclusive, aqui eu tive até o prazer de conhecer uma indústria do Brasil, aqui nos Estados Unidos, que é situado em Orlando, que a fábrica deles está em Orlando, ou seja, o ponto de distribuição, porque a fábrica é no Brasil e ele vem para cá com o nome de Panebras. Eles estão nos Estados Unidos, mas mesmo assim eles estão tentando introduzir ainda aqui para essa área do sul do país, né, de Miami, para essas quebradas, para essas direções, né, e eu percebo que essa cultura deles degustarem o pão não tem muito esse cotidiano de fazer isso. Eles vão só mais assim ir lá numa padaria, pegar uns pães, pegar uns queijos, pegar uns bacons e fazer os seus baurus e fazer fazer esses lanches que é mais convencional aqui. Ok. E fala de confeitaria. O que realmente sai mais? O que é um produto que vira bem na confeitaria aí nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos, se a gente for perceber, a gente vê aqueles cupcakes. Simplesmente cupcakes. Aqui é tradição. Todos as mercearias, os bares, né, tem aqueles locais reservados. Você vê cupcakes, né, à base de cremes, à base de decorações simples, né, com vários sabores. Eles dão mais opção para isso. Os donuts, né, aqueles donuts, você percebe que eles têm assim um segmento bem rodado, eles giram bem, os donuts, eles são mais nessa base da confeitaria, mas a gente não vê aquela confeitaria que nem nós no Brasil, a gente vê o quindim, a gente vê o pudim, a gente vê tortas, vê panacotas, Aqui não, aqui você simplesmente, eu não sei se é devido à questão de shelf life, de produtos, que não tem aquela confeitaria fina, artesanal. A gente vê que eles fazem a produção dos bolos, os bolos confeitados, mas eles fabricam 30, 40, a nível de supermercado, é claro. Eles fabricam e colocam lá nas suas vitrines, onde eles têm um shelf life de em média de 5 dias, 6 dias, aquele produto bem embalado. Eles fazem e colocam lá, mas eu creio que os cupcakes e esses donuts são mais corriqueiros. E aqui a gente fica batendo palmas para o Carlos Baker, né? Exato. O rei do canoles. Ele tem uma loja em São Paulo. Não vou criticar, realmente, produtos muito bons. Eu estive lá, pude degustar e, como consumidor, falo, realmente, os produtos são muito bons, né? Mas valeu, Sulenilton, pela abertura, por essas informações iniciais aí. Me parece que o nosso convidado, Arquimedes, já está por aqui. Eu vou chamar ele para bater um papo com a gente também. Valeu, Sulenilton, a gente já volta. Obrigado. Arquimedes, está ouvindo? Estou ouvindo. Alô, estou ouvindo, querido. A gente está sem essa tua imagem, mas vamos tocar a conversa assim mesmo, não tem problema. O importante é o teu conteúdo, a tua participação. Muito obrigado por ter aceito o convite do Clube dos Mestres do Sagrado Pão, né? E queria saber um pouco, aí a gente quer saber um pouco quem é o Arquimedes, o que o Arquimedes anda fazendo aí. Certo. Boa noite a todos, né? Boa noite, Luiz Rodrigues. Boa noite, o Carlos Andrade. E boa noite ao chefe Sulenilton. Sulenilton, né? Isso, Sulenilton. Isso.
Arquimedes hoje, ele trabalha com o Moinho Canoelas. Eu sou um consultor de panificação do Moinho Canoelas. Eu ministrava curso no Senai, já ministrei cursos, certo? Em algumas ONGs, já trabalhei em algumas multinacionais. E hoje me encontro trabalhando junto com esse chefe aí, o Carlos Andrade. Ele é da área São Paulo e a grande região, e eu fico aqui no Norte e Nordeste, né, acompanhando os padeiros raiz, como nós chamamos aí, né? Aprendendo muito com eles e trocando algumas informações. Aí eu espero estar aqui, certo? Ajudando aí a cada vez mais a aumentar esse time aí da nossa área de gastronomia, né, na área de alimentos. Espero ajudar hoje. Maravilha, Arquimedes. E agora que você já entrou em campo aí, com os outros dois craques, o Carlos Andrade, a gente vai puxar o tema aí, que é falar sobre panificação, confeitaria e a massa madre raiz, né? Correto. Eu vou assistir também, porque não é um assunto do qual eu domino, né? Então, aí fica com vocês. Carlos, você conduz daí, porque o assunto é seu, você domina esse campo aí de panificação, confeitaria, o Solenilton está aí para contribuir bastante, o Arquimedes também. Eu estou nos bastidores, vamos tocar a live aí, Carlos, está com você. Maravilha, Luiz Rodrigues. Estamos aqui, né, mais uma vez aí. Agradecer aí a presença do meu bom baiano, meu parceiro Arquimedes, direto da Bahia. Ele está com um pouquinho de problema aí com a conexão. Estou com a webcam aqui, meu amigo. Estou com um probleminha com a webcam, mas logo isso, é só você conectar aí e abrir a sua câmera e você está ao vivo conosco. Eu acredito em alguns segundos você já vai conseguir fazer isso. Pronto. E você vai nos surpreender com aquela sua receita de brioche artesanal, né? Pão de hambúrguer, brioche artesanal. Você vai falar sobre massas madre. Eu vou dar daqui a pouquinho a receita da massa madre mais rápida do mundo. Correto. O Sulenilton, nesse instante, ele vai falar aí sobre aquele fio de açúcar que ele puxava, fio de ovos. Vamos ter bastante coisa interessante daqui a pouco, enquanto você abre a sua câmera. O Luiz Rodrigues vai ver se tem algum telespectador querendo falar com a gente, se tem alguém fazendo alguma pergunta. Vamos lá, Luiz Rodrigues. Então, vamos lá, Carlos. Eu vou falar um pouco aqui das mensagens que a gente já recebeu. Hélio Gonçalves dá uma boa noite para a gente. Mais um bom baiano. Carlos Alexandre. Olá, boa noite a todos os amigos, padeiros da Aviação do Brasil. Carlos Alexandre, meu xará é bom baiano também, boa. Amigo Hélio e chefe Arquimedes. Carlos Alberto Pereira, boa noite, estamos aqui. Severino Laurindo, boa noite. Obrigado, Carlos. Carlos Alberto é o meu xará, Carlinhos da Pão Companhia. Obrigado, Carlinhos. Ana Rita Santana dá uma boa noite para a gente. Rodrigo Castilho. Grande Rodrigo, engenheiro, forte abraço, salve, Rodrigo Castilho. A Ana, não estou lembrado de quem que é a Ana, Rodrigo, mas bora lá, toca para frente. Isolina também esperando a live começar. Silvana Suzuki, manda boa noite. Grande professora Suzana Suzuki, salve. Logo está conosco aqui na live também. Priscila Descovite, dá uma boa noite para a gente. Professora, obrigado. Obrigado pelo carinho e a presença. Arte da Panificação Edu também está dando boa noite. Boa. Rafael Silva também dá uma boa noite. Antes de voltar para vocês, tem algumas observações aí de que está criando pouco áudio. Eu ainda não consegui identificar de onde está saindo essa interferência, mas a gente vai tentando aí solucionar. Espero que mesmo com esse criado aí esteja em condição de vocês ouvirem. Carlos, volta aí para você. Independente do Arquimedes ter a câmera não, é importante que a gente está nesse bate-papo. Fica contigo, Carlos. Bacana.
Salve, salve, meu mano Arquimedes, aí, conseguiu Salve, conectar? salve, meu querido. Estou conseguindo aqui, meu querido. Maravilha. Um outro computador aqui para ver se eu consigo. Eu acredito que você, como um bom baiano e um mestre da panificação, vai ficar craque na tecnologia também. Pô, pode ter certeza, meu querido. Sulenildo, uma boa receita aí pro pão de ló, para nós começar a confeitaria e depois vamos para a panificação. Carlos, na realidade, eu não ouvi bem a sua pergunta. Eu não ouvi bem a sua Tá pergunta. ruim, né? A conexão está dando sobressalto na transmissão. Mas não entendi essa pergunta. Se eu receita de blocos. É isso. Pode repetir, por favor, Solenildo? Eu também não estou te ouvindo bem. Que a conexão está ótima visual, mas a questão da audição está tendo um balanço sobre som, e ele é como se fosse um eco, né, que está acontecendo na nossa live. Mas eu entendo perfeitamente que você pergunta a respeito de receita de fio de ovos, né? É isso, né? Você pode falar de fio de ovos, pode falar do seu bom pão de ló, você pode falar daquela sua massa folhada ou semifolhada, você que sabe. Realmente a conexão. Não, mas eu vou falar a respeito do fio de ovos, né? Certo. Lembro, na década de 70, eu tinha, assim, entrado para uma grande escola de confeitaria, né? Porém, eu não exercia a função, mas eu fui submetido a fazer o fio de ovos. Então, o Sr. Newton buscou a receita. Primeiro, como faria esse fio de ovos? Então, entendi que precisaria de ter uma excelente gema. Ou capira, por exemplo. Gema extremamente amarela e excelente qualidade. Então, os meus mestres me ensinaram, você peneira essa gema para que tenha esse gosto, esse cheiro, né? Você pode saborizar essa sua gema com uma questão mínima de essência de baunilha, que a gente chama de vanila. Então você tira assim, né, esse gosto de ovo, totalmente dito, coloca-se um pouco de sabor de água, de vanilha, coloca-se essa calda, pode ser um puro de açúcar, pode ser refinado, pode ser cristal, você coloca isso e acrescenta nessa calda. Eu gosto de colocar um pouquinho de manteiga para que ela fique mais suave, mais saudosa, né? E dentro disso, a gente espera que ela atinja uma temperatura aproximadamente de uns 140, 150 graus, e que ela está numa calda a ponto de fio excelente para se fazer um fio de ovos. Mas como não temos a máquina, que é aquela máquina que tira essa calda direto, faz aquela adaptação, aquele jeitinho do brasileiro. Você coloca assim, você pega uma latinha, você pega essa latinha, você pré, cria a sua própria cabeça. Então você sobe esse açúcar fervendo, um pouco, é claro, você vai, com a mão você coloca essa já preparada, certo? Opa, agora melhorou. Melhorou o som dele, viu? Melhorou. Agora ficou bom. Eu acho que você estava precisando mesmo desse fone de ouvido, Sula. Ok. Então, maravilha. Assim, a gente fazia dessa forma, a gente corria essa latinha furada, onde saía aqueles fios, né? A gema cairia, Solenilton, né? eu vou te dentro dessa interromper. própria cauda. Solenilton, E só uma perguntinha aí do Luiz. Daria ali
Oi. Pois não, seu Luiz? Solenilton, não é Oi. seu Luiz. Solenilton é o seguinte. Como Luiz. você, quando começou a falar, picotou muito, a gente quase não entendeu o início da sua fala. Não é, Carlos? Correto. Ok. Correto, Você Luiz. não- Correto, ô Sulenilton. Consegue voltar um Porque- pouquinho, Sim, resumidamente, a pergunta que falar eu- um pouco do que você falou? Ok, é que o Carlos fez a pergunta que eu poderia falar de várias coisas, mas eu entendi perfeitamente a respeito de fio de ovos, certo? Depois você Correto. me refaça para mim, por gentileza, as outras perguntas. Mas a questão Sim. do fio de ovos. Então, eu estava explicando que eu aprendi lá naquela década de 70, os meus mestres falavam, você precisa, para obter um fio de ovos de excelência, de qualidade, e gostoso, saboroso, você precisa de ter uma gema específica também, né? Bem, de um ovo que seja bem amarelinho, aquele ovo de galinha caipira de preferência. Então você vai elaborar essa sua gema, vai processá-la, ou seja, você vai peneirar ela bem peneiradinha para que ela fique de uma condição que você tire aquela pele da gema, é claro, né? Para que não fique aquele cheiro de ovo no seu produto. Então, eu estava explicando que você pode dosar essa sua gema apenas com um pouco de vanilina, que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de vanila. E Certo. essa questão você reserva essa sua gema, você coloca-se a sua calda, ou seja, 1 por 1 você pode colocar 1 açúcar, 1 água, ok? Pode ser uma água destilada, Certo. pode ser uma água normal. Então, você vai esperar que ela ferva e atinja uma temperatura aproximadamente a 150 graus. Correto. Onde que você pode, né, você vai perceber que essa sua calda, ela começa a borbulhar, então ela significa que ela está fervendo. Se você não tiver termômetro, você tira ela num palitinho, dá o seu jeitinho, que hoje existe formas práticas, termômetros que você coloca ele rápido, tem aqueles de infra que você coloca na sua calda, é instantâneo o resultado. Ô, Sula, Enfim, não te interrompendo, mas só não pode falar aí nos Estados Unidos que vai dar um jeitinho, né? Senão ele vai falar, jeitinho de brasileiro é o quê? que aqui é tudo prático. Então, eu estava explicando que nós, né, naquele meu tempo, nós não tínhamos a máquina, então a gente nós dava o nosso jeito de produzir o nosso fio de ovos, furaria uma lata, por exemplo, a lata de leite, né? Furaria vários furinhos para que pudesse servir como o ponto de saída daquela gema, né? Já peneiradinha, então você correria ela por cima. Então você, com duas pazinhas, ou uma, ou garfo, você retiraria, colocaria ela em cima de um pano úmido, ou então em cima de uma gradinha, de uma grelha, para que aquele fio de ovos pudesse escorrer esse excesso de calda. Você, né, automaticamente daria um banho de água fria normalmente nele, para que tirasse esse excesso do açúcar, para que ele não ficasse quebradiço. Então a gente fazia esse processo, então se obtinha quantos quilos necessitasse para fazer um fio de ovos, para você elaborar os seus doces, para você terminar o seu bolo, para você fazer o seu Sula, segura aí um pouquinho, Sula, antes que você finalize, não te interrompendo, não fugindo do foco, mas eu posso fazer 2 perguntas? Pode, sem problema. Eu acredito que tem alguns amigos nossos, padeiros também, confeiteiros, que também estão com essa dúvida. Você, então, pelo que você está me explicando, você conseguiu fazer o seu primeiro fio de ovos, você ainda não era confeiteiro, não. E você também está nos falando que você fez o seu próprio chinois, né? Aquela latinha furada, é isso? Perfeitamente, exato. Caraca, porque não tinha como fazer, né? Ter aquela máquina que gira sobre esse açúcar, né? Que já ela é perfurada, você dosa. É como se fosse uma mini máquina industrial, né? Então, depois eu vou explicar para o Luiz Rodrigues aí o que é um chinois. Ou então você explica melhor, que eu acho que ele está bem na dúvida. Ô, Luiz Rodrigues. Como você tem uma facilidade bastante com o Luiz, você explica para ele.
E se alguém perguntar aí dos nossos telespectadores, aí ou eu ou o Sulenilton vai explicar para vocês o que é um chinois. Ok? Excelente, Sula. Cara, esse é o nosso padeiro, o nosso confeiteiro raiz que a gente fala, né, cara? Que você dá a farinha, o ovo, o açúcar, ele transforma em um doce. Perfeito. Você dá a farinha, a água, o sal, ele transforma em um pão. Você dá hoje aí antigamente a gente não tinha, né, o verdadeiro creme vegetal, né, que dentro de 3 a 5 minutos está montado, conhecido chantilly, né? Naquela época a gente tinha que fazer o creme manteiga, o nosso próprio creme, né, o Sula? Cara, que mundo, hoje em dia, a diversidade, a tecnologia, né, a coisa está muito prática, muito fácil, não está, Sula? O que você acha? Exatamente. Eu estava ouvindo a live de vocês e vi que o seu Luiz, lá do Uruguai, se não me falha a memória... Do Uruguai é o Nelson Gonzalez. Nelson Gonzalez, né? Nelson Correto. Gonzalez. Ele estava falando que realmente hoje não existe mais o padeiro. Existe o funcionário da padaria, que hoje vem tudo pronto, ele só mistura a água e o fermento. Acho que a gente como padeiro, né Sula, não te interrompendo, mas falando como padeiro, como confeiteiro, a gente precisa todos os dias, né, se atualizar, correr atrás, buscar conhecimentos, buscar meios que tragam técnicas e tecnologia para nos acrescentar. Porque, hoje nas indústrias de pães congelados, por exemplo, já existe o colaborador, né, que ele é um operador de máquina. E que vamos dizer que há 10 anos atrás ele era um padeiro, e que hoje ele é um operador de máquina. A receita vem tudo pesada, tudo pronta, ele adiciona lá, ele clica o botão, sai a água, né? Isso. Ele clica outro botão, ele liga a maceira, ele clica outro botão, o pão já cai lá na assadeira pronto, já vai para o congelador. Então, eu acho que todos os dias a gente tem que se atualizar, temos que correr atrás, temos que ter bons amigos, né, conhecedores, bons relacionamentos. Hoje a gente tem muitos meios aí, além do famoso Google, né? Tem o Pinterest, tem o Tastemade, tem vários outros veículos de comunicações que traz a receita, né? Que nem YouTube, etc. e tal, né, Sula? Exatamente. Eu estava lembrando esses dias, falando dessa questão de panificação, que antigamente a gente, para se fazer um panetone, era uma raridade se fazer um panetone. Era muito difícil se obter um produto de ponta, um produto super macio, super gostoso. Então, eu via, né, que em 1971 eu vi uma indústria aí na Moca, que fabrica até hoje, eles faziam... Até a cor da caixa. Então, eles faziam seus panetones e eu ficava observando que existia o pé, essa massa madre. Eles preparavam ela há dias, há uma semana, eles vinham preparando essa questão de fermentação dessa massa madre e eles vinham reativando, né? Eles vinham reativando as suas células e dividindo e colocando tudo em sequências e fazendo suas anotações. E faziam panetone, faziam fermento separado, fazia outra, né? Tirava gemas, enfim. Salve, Arquimedes! Aí, ó, boas-vindas, bem-vindo, Bom Baiano! Boa, sucesso. Desculpa, Sula, é que aqui o Bom Baiano foi resgatado aí. Luta tremenda, meu irmão. É um prazer. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Prazer também, meu chefe, tudo tranquilo. Você não está diferente de mim, não, Arquimedes. Eu acho que assim, a gente, como bom padeiro, bom confeiteiro, tecnologicamente ainda somos analfabetos, né? Ô, meu irmão, o problema é o equipamento. Tive que trocar de equipamento, meu irmão. Tá explicado. Aí todo mundo entendeu e foi bem claro. Você foi muito bom nessa explicação aí, hein? Boa, garoto.
Pode concluir, Sula, por Você favor. é tão fácil como fazer o pão. Troquei de equipamento, mudei. Pronto, Então, peguei uma tranquila. Pronto. Então, prosseguindo naquilo que eu estava falando, eu tive a oportunidade de trabalhar uma média de 3 a 4 anos na Visconti do Brasil. Rapaz, eu falei que eu lembrava a cor da caixa, mas não lembrava desse nome. Desse nome, né? Não estou fazendo a propaganda, né? Mas a caixa é azul mesmo, é isso? Exato, é isso, Sula? exatamente. Então estou certo ainda. Eu vi aquele processo e eu cheguei para um funcionário e falei assim, você sabe fazer panetone? Ele falou assim, não, seu Sula, eu não sei fazer panetone. Porque cai justamente dentro disso que nós estamos falando, que Correto. Esse padeiro hoje, ele coloca-se na indústria, a farinha, as enzimas, a fermentação, e chega-se para as grandes máquinas, né? Os grandes misturadores, vai para os tonéis, dos tonéis vai para extrusoras, ela já cai pesada, já cai balanceada, já vai para a máquina modeladora, da máquina modeladora passa pelo forno, que lá nós tínhamos um forno de 300 metros de comprimento. Demorava, a questão se o pão assasse o pão francês em 15 minutos, era 15 minutos esse pão já saía de uma forma para que ele pudesse ficar fresco. O panetone sairia da mesma forma, né? A parte industrializada. Então esse rapaz respondeu, não, eu não sei fazer panetone. E eu digo assim, se você é um confeiteiro, você tem que saber fazer um panetone. Não é verdade? Você nem pediu para ele fazer a esponja, né, Sula? Não. Porque é justamente assim, essa questão de esponja, lá no início, era coisa de era segredo se fazer esses pés, né? Tinha salinha reservada, né? Exatamente, era salinha reservada, tudo pesado, tudo reservado, ninguém daria essa receita. Hoje é tudo mecanizado, então o cara fala assim, eu faço panetone lá na padaria tal, mas ele já pega a pré-mistura, como você mesmo sabe disso, o brasileiro sabe muito bem disso, que hoje está praticamente mecanizado, ou seja, facilitou a nossa vida? Facilitou, sem dúvida. A do patrão também, né? Vai se obter mais produtos. Verdade. Ô Sula, e me diz uma coisa, aquela época, década de 70, já se esfriava o panetone, o chocotone de cabeça para baixo? Naquela época, sim, já havia esse mecanismo, né? Já havia esse mecanismo nas grandes indústrias, certo? Balduco, era Visconti, era Ben-Hur, né? Tem várias outras aí, né? Inclusive até a Provenzal, antigamente aí na região da Salim Maluf, se não me falha a memória. Correto. Tinha a Cepam, a própria Cepam hoje em dia fabrica, é muito forte nessa questão. Fabrica até para muitas multinacionais hoje. Exatamente, até multinacionais, inclusive elas até exportam, né? Correto. São empresas que nós brasileiros trabalhamos aí, temos um grande desenvolvimento, né? Que eu fiquei muito feliz com isso, de ver a Panebras, nós fazendo propaganda, a Panebras aí no Brasil. Mas depois eu vou mandar eles mandar os royalties para você aí. Eles mandam aí do Brasil, eu não sei qual é o estado, não sei se é São Paulo mesmo, eles colocam em toné, como é que fala? Nos portos, eles trazem para cá esse pão congelado, né? E eles vêm para os Estados Unidos, a base deles aqui em Orlando, então ele faz essa distribuição para muitos estados aqui estados aqui dos Estados Unidos são 50 estados, e eles distribuem para vários estados aqui. Então a gente já chega a um ponto, um pão francês que só precisa da fermentação. Fermentação de 6 horas e fermentação de 12 horas. Bacana, e que show de bola. Parabéns, Sula, é magnífico, rapaz. A panificação e a confeitaria há 10, há 20, há 30, 40 anos atrás é magnífico. Eu vou deixar o meu bom baiano aí falar de pão de hambúrguer, brioche, gourmet aí. Fala aí, Arquimedes.
Ô, meu querido, boa noite mais uma vez aqui. Salve a Como eu todos. estava conversando com você aí a respeito do pão de hambúrguer, o gourmet, que você Correto. trabalha ele na parte transforma ele num brioche, né? Você tira uma Correto. receita de brioche e desenvolve esse pão, né? Você Hoje tem trabalha muito. com... Aí na Bahia, o Arquimedes, desculpa aí, na Bahia aí, como é que tá os food truck, aqueles carrinhos que vendem lanches de hambúrguer nas ruas? Como é que tá? Funciona muito bem aqui. Também, Funcionou né? muito bem, claro. Agora com essa pandemia que deu uma parada, né, meu irmão? Eles Certo. estão trabalhando agora com delivery. E Correto. seguindo o raciocínio do nosso chefe Sulenito aí, a Certo. gente também nós temos que falar do polish, né, meu irmão? Que é Police. aquela É. fermentação líquida de 12 horas, onde a gente tira também o baguete, E as como é que eu faço a baguetes de minha 12 horas. police, ô Arquimedes? Olha bem, eu faço uma polish hoje aqui em casa, né? Hoje a gente está trabalhando mais numa parte caseira desses pães, trazendo a raiz realmente dessa fermentação. Eu trabalho com pequena quantidade aqui, a minha maceira é uma vasilha hoje, mostrando que essa massa ela desenvolve o glúten ou por meio de sova ou por meio de descanso. Então, eu Certo. faço uma polish de 170 gramas de farinha de trigo e Tô marcando aqui. 170 gramas, pode marcar, e 170 gramas de água, Naquela utilizando comunicação do padeiro, isso aí quer dizer 100% partes iguais, um por um, é isso? um por um. Você tira uma esponja mais líquida e dá um Certo. descanso de 12 horas. Nesse descanso de 12 horas, você vai trabalhar com reforço. Olha só, meio grama de fermento. Aí você vai Rapaz, trabalhar com 395 gramas de farinha de trigo. certo. Eu deixo ela descansar com essa autólise e eu até fiz uma anotaçãozinha aqui. Eu utilizo 250 gramas, porque na padaria a gente pesa tudo, né? Não é Ô, isso? Arquimedes, O só um líquido vai ser instantinho, por pesado. gentileza. Só um Sim. instantinho, me pintou uma dúvida aqui. Você falou police e falou autólise, é isso? O que é uma autólise? É quando você coloca para descansar a farinha de trigo na parte líquida. Com todo o líquido, você dá um descanso de 30 minutos. Ah, mas aí é diferente daquelas medidas que você falou um por um, né? Não, um por um é no caso do polish, que é a Police. esponja. E aí Você vai 12 horas. utilizar, depois de 12 horas, você utiliza o reforço. E o autólise? A autólise é justamente quando você pega o polish que já vem numa parte líquida, Certo. você introduz esse polish mais 250 ml de água e Certo. coloca 395 gramas de farinha sem Certo. adicionar o sal. Eu dou Sem um adicionar o sal. descanso de 30 minutos Mas para eu preciso fazer essa levar para autólise. geladeira ou deixo tu lá de fora? Olha, eu não levo na geladeira, não. Eu deixo uma autólise só numa temperatura ambiente. Entendi. Depois de 30 minutos, eu vou colocar 2 gramas de sal e vou colocar, me perdoe, sal, 10 gramas e 2 gramas de fermento biológico seco. O nosso bom fermento Superbred. Esse cara ficou 10 anos na academia, o Superbred. Ele tanto serve para massa salgada quanto massa doce. É isso mesmo, Arquimedes? Correto. Aí vem um segredo, que você não precisa sovar essa massa. Você só dá o descanso, eu dou mais um descanso de 30 minutos, depois de 30 minutos, depois que adicionei o sal, 3 dobras nessa massa. Para Entendi. finalizar Agora me tira uma dúvida aí, eu não sei se é só aí o Carlos Andrade, sim, ou se tem mais alguém em dúvida aí. Você falou uma vasilha, eu já conheci bacia, gamela, mas aqui em São Paulo só se fala em Tupperware.
Conhece Tupperware, Tupperware? é tipo uma Tupperware, meu querido. Ah, tá. E aí você... Ela tá até ali, próxima de mim. Olha aí. Eu E uso aí uma você trabalha essa massa tampa. só na Tupperware. Só na Tupperware descanso, meu irmão. Descanso, como os Descansa. padeiros antigos. Você 30 não precisa minutos. sovar essa massa. 30 minutos, você já... Aí Certo. você faz o quê? Depois de 30 minutos, faz o quê? Depois de 30 minutos, eu vou pegar, que eu já lancei uma dobra de 3 partes, eu vou tirar os pesos da massa de 150 gramas para fazer as mini baguetes. Vou Certo. formar as baguetes. Depois que eu formar essa baguete, eu coloco numa assadeira e aí deixo ela fermentar na geladeira durante 12 horas. Certo. No dia seguinte, eu dou mais um descanso de 1 hora para ela chegar no tamanho, dou os 3 cortes e aí levo para o meu forno. Direto pro forno. Direto para o forno. E vou apresentar para vocês aí a minha maceira residencial. Olha aí. Certo? É uma vasilha ou uma bacia ou uma gamela? É uma bacia. É uma bacia. Eu Uma vou pegar ela aqui. Só um minuto. Minha mãe carrega a bacia na cabeça até hoje, Arquimedes. Cheia É uma de roupa. guerreira. É uma guerreira. Só um minuto. Enquanto ele foi lá buscar, eu vou interromper um pouco vocês aí. Tá ouvindo aí? O único cara que pode fazer isso aqui é você, Luiz Rodrigues. Interrompeu nós a qualquer hora, a hora que você quiser. Imagina, não, vamos falar um pouco dos comentários, né, que o pessoal está mandando aqui. Sim, por favor. Fire by Gris Santos, né? Solenilton, grande profissional, parabéns a todos. Good night, my friend, my brother, né? Me ouve? Rafael Silva Santos. É isso daí. Aqui em São Paulo é conhecido rapaz, como a conexão Tupperware. parece que não está boa. Só escuta os comentários aí, ó, dos fãs. É Tupperware, ó. Olha a tampa, Tupperware. olha a tampa, Boa, olha a tampa. boa. Dou um descanso da massa e você vai tirar a verdadeira massa, certo? Segura um minuto aí, Arquimedes. Pois não. Boa. Segura um minuto aí. O Luiz Rodrigues vai falar e você já volta. Pode falar, Luiz. Imagina, o Rafael Santos está dando boa noite a todos. Ana Maria Muniz, Arquimedes, você é nota 1000. Tem alguém aqui puxando o saco do Arquimedes. Show de bola, obrigado. Roque Carvalho comenta, nos Estados Unidos também tem o pão cacetinho. Normalmente cacetinho é um tipo mais de Santos, né? É o nosso francês, né? É o nosso francês, que cada região a gente dá uma nomenclatura para ele. Eu cheguei em Sergipe, o pão francês é chamado... Sua região, Carlos. O pão francês é chamado pão Jacó. Mas aí o Sulenildo vai resolver aí. O Sulenildo vai responder se lá nos Estados Unidos é cacetinho mesmo. Vamos lá. É cacetinho? Olha, na realidade, se você chegar e perguntar se existe esse pão cacetinho, na percepção dos atendentes, jamais eles vão entender, certo? Mas se você perguntar do francês, vai explicar, é um pão francês, é um pãozinho mais alongado. Correto. Que se você cortar ele no meio, ele leva o nome de barquinha. Verdade. Leva o nome de Devido ao barquinha. formato dele. Você pode fazer ali o seu sanduíche. Então, esse pão que a gente fala, né, de pão cacetinho, ele é conhecido muito, eu acho que lá pro lado de Minas Gerais também, né? Se não me falha a memória, lá pro lado de Minas Gerais. Existe bem esse pão No Rio cacetinho. de Janeiro parece que é carioquinha, né? Carioquinha, né? No Rio. Então, quer dizer, eles dão um nome específico, mas aqui nos Estados Unidos, nós brasileiros, que demos o nome desse pão francês, que aqui eu não vejo um pão francês feito por americano de uma qualidade, de uma beleza que nem nós temos no Brasil. Né? Verdade. Aqui é um pão feito na máquina. Ele traz a máquina, você joga os pães. Eu vou desclassificar. Não é o pão francês que nós vemos que tem que ser um pão brilhoso, com a pestana. Aquela crocância. Aquela crocância. Você não vê isso. Então, esse pão cacetinho, eu particularmente,
Eu não vi, mas eu vi uns pão francês mais compridinho. Correto. Quase que uma baguetinha, mas mais com cara de pão congelado. Manda aí, Luiz Esse- Rodrigues. Exato. Seu Luiz, quando você um pouquinho, eu andei por lá parte de Miami, eu andei em Orlando, em algumas padarias, em alguns locais onde tinha essas questões. Eu não vi esse pão. Eu vi aqui em Boca Raton, em Deerfield, enfim, em alguns lugares aqui perto de Miami, não consegui ver esse segmento nosso do pão cacetinho ou de um pão francês autêntico. Beleza, deixa eu só dar uma continuidade aqui. Sim. A Ana Paula comenta aqui que a Balduco perde para o Panetone do Arquimedes. O Arquimedes Ô, louco! Obrigado, Essa aí deve ser a Ana Paula padrão, né? Ana Paula padrão. Conhece O produto. padrão de Panetone Arquimedes. Sim, manda aí, Luiz. Verdade. Ô, Carlos, o Arquimedes entra atrasado, ele é o cara nota 1000, o panetone dele é melhor que o da Balduco. Ô, louco, cara, tem E ainda mandou para mim aí, ó, segura essa uva aí, fala isso. Muito bem, Ana Paula, olha isso aí para você. Show Ó. de bola. Show. Cara. Obrigado, Ana Paula. Obrigado aí Bárbara pelo França, reconhecimento, né? Bárbara França, meu orgulho, pai, você é fera. Fátima Silvia, boa noite, Arquimedes, você sabe o que faz. Jade Neves, muito show. Rafaela Menezes, boa noite. O Carlos Tudo Alberto. filho do Arquimedes, isso aí. De alguma forma, sim. Jade Ô, Luiz. Neves. Oi. Você observou que quando os caras entram atrasados aqui, é os que mais dá ibope? Eu acho que ele está atrasado, viu? É aquele segredo, né, meu querido? Você tem que chegar por último na festa. Diz que os últimos serão os primeiros, né? Eu não tive problema nenhum aqui com computador, com nada de tecnologia. Isso aí foi um marketing. Boa. Mandou bem, garoto. Desculpa boa. Mandou bem, que nem diz o Faustão. Mas já estou encerrando aqui para vocês continuarem. Espera um pouquinho. Jade Neves, muito bom esse bate-papo, rico de experiência. Realmente, Jade está sendo excelente. A Farley by Gree, filha e assistente de vídeo. É sua, Sulenilton, sua filha? Bárbara? Não, quem é Farley by Gree? É a minha filha, a Grace. Grace. Beleza. Tá bom. Nome de boneca, Barbie. Fátima Silva. Estou amando essa live, ainda mais... Fátima Silva aí, do nosso Clube das Mestras do Sagrado Pão. Obrigado, Fátima. Fátima Guerreiro. Eu vou te falar, esse Arquimedes a gente não chama mais não, viu? A Inês Silva manda um recado. Sulenilton, muita bagagem, muita experiência, tanto na produção quanto na técnica. Sabe tudo. Verdade. Aí, Sulenilton, parabéns. Obrigado. Daniel Fabrício, boa noite, mestres. E boa noite, Daniel. Salve. Para vocês têm 10 minutos ainda de live, eu ampliei mais 10 minutos para vocês aí. Obrigado pelo bônus, Luiz. O pessoal agora está começando a entender, né, que eu falei no começo da nossa conversa, Arquimedes, que você ainda não estava presente. Correto. Eu falei assim que o pessoal hoje ia ter aí, a gente ia desfrutar de 110 anos de conhecimentos para todos. Juntando tudo, né, querido? Juntando aí o Carlos, o Sula e o Arquimedes, a gente já está ultrapassando 110 anos de conhecimento. Verdade. Então, isso é fruto do que a gente começou a plantar, estamos colhendo. Gratidão a todos e parabéns para os meus parceiros e amigos aí, qual eu já tive a oportunidade de trabalhar junto com os dois. Fico muito feliz com a presença de vocês. Show de bola. Também agradeço. A palavra está contigo ou contigo, Sula? Vocês ficam à vontade aí, eu vou fazer aqui... Sulamita, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu gostaria, assim, de fazer um pequeno histórico, né, a respeito da minha trajetória, que tudo isso começou, eu lembro que aos 13 anos de idade, por necessidade de trabalho, por necessidade para ajudar a família, então eu ingressei nessa arte, hoje eu chamo de arte, que o padeiro e o confeiteiro, eles são artistas, na verdade, que eles transformam aquilo que a gente possa entender que é necessário para a nossa saúde, para a nossa vida, que é o pão,
o pão nosso de cada dia, né? E como Claro. confeiteiro, né? E como confeiteiro hoje, que não sou um expert, mas eu tenho um conhecimento assim bastante aguçado em 53 anos de profissão, né? Eu sou muito Já passou grato de 110, então. Eu já tinha passou, somado só meu 40. querido. Eu ia fazer essa soma, mas eu quis ficar fora. Então, Arquimedes, depois você vai falar o seu, vai chegar aí no mínimo uns A gente, 130 já. a gente já fecha com um pouquinho mais. Tem que ter então, uma né? mais, tem que ter uma gordurinha, né, Sula? Fala aí. Exato. Vou Então, ser nesse com- decorrer de tempo, então eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes mestres. O Carlos foi Claro. um deles, né? Que eu sou muito Obrigado, grato meu por nobre. isso. Foi E muito honroso trabalhar aprendi contigo. bastante com você. Eu tenho certeza disso. E gostaria Eu de também, agradecer, pode ter né, certeza. a você, ao seu Luiz, ao Luiz, quer dizer, seu Luiz, corta o Isso. seu. É que eu Só falei o Luiz. 130 anos, a gente começa a achar que tem algum cara aqui que já passou dos 50, né? Só isso, é só esse detalhe. Exato. Verdade. Então, Ah, nesse legal. aprendizado todo, né, hoje Ô, resta Luiz, a querer saber mais um pouco, tenho que regular e isso. justamente é só com vocês que eu irei aprender mais um pouco. Porque quanto mais bagagem, mais forte esse confeiteiro, esse padeiro, esse cozinheiro, esse lancheiro, esse pizzaiolo, esse fazedor de macarrão, das Muito massas italianas, enfim, eu vou aprender com vocês mais e mais e mais. Por isso que você é o Obrigado. profissional Show de bola. 5.0 aqui do nosso Clube dos Mestres do Sagrado Pão, Sula. Meu Arquimedes, querido, você falou uma grande verdade, meu irmão. Porque você contou um pouco da sua trajetória e é como nasce um padeiro. Como é que nasce um padeiro? Às vezes ele vem de família, que foi o do meu caso, né? Que meu pai veio de Portugal para aqui, para o Brasil, e aí trouxe essa cultura da panificação. E aí isso vai entranhando na gente, né? Esse conhecimento. Exato. E vem também a forma, a outra forma de nascer um padeiro. Ele nasce também como um PQD, que nós chamamos um paraquedista. De repente, ele é um rapaz esforçado, trabalha na frente do mercado, o dono da padaria acha que ele... E vê essa força de vontade, essa capacidade dele, diz, pô, vamos colocar ele como ajudante, chega lá no fundo da padaria e nós estamos transformando em um padeiro. E a terceira parte é aquele padeiro que ele é formado hoje nos cursos de panificação, nos cursos de gastronomia, porque na gastronomia a panificação ela vem em primeiro lugar, ela é o couvert, ela é a entrada, depois vem o prato principal, e aí a gente fecha com chave de ouro, que é o confeiteiro. a sobremesa. A sobremesa. Então, o padeiro, como o Carlos estava falando logo a princípio, que o padeiro ele tem que vir com esses três conhecimentos, ele tem que buscar esse conhecimento. O conhecimento da organização, correto. O conhecimento da organização, e esse conhecimento da organização você vai buscar onde? Na gastronomia. Na gastronomia é o mise en place, né? Isso que você faz com que a sala de pré-pesagem hoje chamada, você elimina o desperdício, você faz com que aconteça um controle na sua produção. Você vai ter um controle na produção e elimina o desperdício. Mas, em primeiro lugar, vem o padeiro. Porque um padeiro você transforma em cozinheiro e confeiteiro. Agora, um confeiteiro, para transformar em um padeiro, ele tem que saber técnica de fermentação, cálculo de temperatura da água e coeficiente de atrito das maceiras. Mas, meu irmão, é justamente isso aí. Eu fico muito feliz, quando bacana, falo do pão, que diz o meu irmão de farinha, Gersimar Arantes, o padeiro, o confeiteiro que vai além da receita, né? Verdade. Tem matemática na receita, né? Matemática, geografia, física, ciência. Química, verdade. É um verdadeiro artista, né? Bacana.
O Carlos Andrade não pode falar o mesmo que o meu amigo Arquimedes falou, mas eu vou simplificar aqui a minha história. Eu tenho 2 minutinhos, né, ô Luiz? E em seguida eu vou passar a receita da massa madre em 48 horas, tá? Correto. O Carlos Andrade não veio de berço padeiro, cara, para vocês terem uma ideia. Eu exerço a função de padeiro há 3 décadas, né? Mas o meu pai não gosta nem de comer pão. A minha mãe, muito menos. Lá é só cuscuz, batata e aipim ou macaxeira, né? Isso aí. Correto. Lá não tem esse negócio Índia. de pão, não. Isso. Meus avós têm descendência avós de índio. Agora, sim, de alguém que tem um histórico que fazia pão ou que gosta de pão, Carlos Andrade não tem. E tem mais, ainda tenho 15 irmãos, né? Entre homens e mulheres, são 9 e 6, e que nenhum também se dedicaram à profissão ou gosta. Eu sou o padeiro ovelha negra. Claro. Né? Acreditei, busquei e hoje estou aqui tentando mostrar que consigo fazer um básico pãozinho. E vou passar agora para todos os meus amigos a receita da massa madre em 48 horas. Eu quero falar para vocês aqui, ó, eu vou fazer só um esforcinho aqui, vou pegar o meu apoio da câmera. Essa aqui é a minha massa madre fresca, tá? Correto. Ó, minha massa madre fresca, tá vendo? Ó. Ela tá lavadinha, né? Como todos sabem, você precisa mantê-la, alimentá-la a cada 2 dias, 3 dias no máximo. E aqui eu tenho a minha massa madre desidratada, né? Ó, minha massa madre desidratada, ela é um pó, tá vendo? Inclusive, essa semana quero agradecer a um grande amigo e parceiro, Igor Rei, grande formulador e executivo da área de enzimas e tecnologia para panificação e aplicação no mercado industrial brasileiro. Mas o que eu vou falar para vocês agora, massa madre em 48 horas. Como? Pode notar aí, telespectadores, e o padeiro, né? O padeiro que tenha pelo menos 10, no mínimo 10 anos de profissão, marca aí, você vai pegar 5 pãozinho francês antes de assar, fermentado, só a massa, igual essa massa que eu acabei de mostrar para você. 5, né? Ó, 5 pãozinho francês no ponto de assar. Você vai pegar 1 copo de iogurte natural, que a gente conhece lá para nós, né, Arquimedes? É coalhada, é leite azedo, mas aqui em São Paulo podemos chamar de iogurte natural. Tem uma outra marca aí que até chama de um iogurte mais cremosinho, mais suave e tal, mas enfim. Iogurte natural, 2 colheres de mel, tá? 2 colheres de mel. Vocês vão pegar uma garrafa. A minha primeira massa madre eu comecei com caldo de cana, mas vocês podem colocar 600 ml ou uma garrafa de cerveja, só que da marca Puro Malte, que é um blend, uma mistura, né? Um blend de 2 malte. Puro Malte, vocês vão colocar, e 1 quilo de farinha. Mistura tudo isso, deixa na temperatura ambiente por 12 horas, e daí vocês vão alimentar com a mesma quantidade da massa de farinha e mais 60% de água, e aí mais 24 horas, tá? Então, perdão, primeiro 24 horas, descansa, é que nem agora é 20 horas e 20 minutos, certo? Então, vocês vão deixar amanhã, 20 horas e 20 minutos, vai dar 24 horas. Aí vocês vão alimentar apenas com água e farinha, esperar mais 24 horas, e já pode começar a usar e fazer os seus pães macio ou crocante a partir de 30% da sua massa madre. Se você quiser mais ácido, você vai aumentando. Se você quiser mais lácteo, você vai diminuindo essa quantidade. E aí você vai controlando. E se você tiver mais dificuldade, me chama no meu WhatsApp, no particular, e eu vou te passando mais detalhes e te passo eu tenho uma tabelinha onde está escrito massa madre, farinha e água que você vai alimentando a cada 2, 3 dias.
Salve, salve aí. Quero agradecer aí ao grupo Moinho Canela, à família Naville, pelo carinho e a oportunidade e os direitos que nos dá da gente exercer a nossa função. Quero agradecer, há 2 semanas atrás, a gente tinha menos de 300, tinha 290 membros no Clube dos Mestres, agora já passamos de 300. E quero agradecer a todos os nossos telespectadores, nossos fãs aí, que nos prestigiaram, e quero agradecer também ao Luiz Rodrigues, né, ao meu amigo Arquimedes, ao meu amigo Sula. Um forte abraço, fiquem com Deus aí, tudo de Amém. bom e obrigado pelo carinho. Amém. Senhores, foi uma aula aqui, eu estou acompanhando aqui os comentários, né, e também não vou deixar de fora, falaram aqui do panetone do Sulenilton, também é um panetone muito especial. Opa! Show. Vai acabar voltando, o pessoal vai acabar pedindo para falar sobre mais panetone na próxima live, hein? Tem pessoas que dando parabéns a todos vocês. Obrigado. Live. Obrigado por cuidar do Luiz Rodrigues aí, que cuida da gente também. Ô, meu irmão, esse homem daí é uma mão na roda, viu? Verdade. Luiz aí, muito bom. Eu agradeço atenção aí por estar participando com vocês. A todos que deram o prazer de estar nos assistindo, ajudar com a nossa audiência, os nossos agradecimentos também. Uma boa noite para todos vocês. Boa farinha. Pureza na sua mesa, hein? Pois não. E viva o Clube dos Mestres. Espera aí, Carlos. Pois não, Silvio. Sulenilton, prazer em lhe conhecer. Muito obrigado por dispor do seu tempo e estar participando aqui com a gente, tá? Mais uma vez, o meu muito obrigado. Arquimedes, é um prazer em conhecê-lo também. Muito obrigado. Idem, meu querido. Muito obrigado aí. Tá bom? Pelo convite. Essa live foi bem diferente das demais em termos de conteúdo, e eu acho que é o que vai ditar daqui para frente o formato das próximas lives do clube, que eu achei que entrou realmente no gosto das pessoas isso daqui. Carlos Andrade, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de estar aí tentando contribuir de alguma forma com o Clube dos Mestres dos Pães. Então, pessoal, a gente vai... Eu que agradeço, Luiz Rodrigues. Obrigado. Mais alguma coisa, fique à vontade. Muito obrigado, hein? Né? Quem quiser falar, fique à vontade, que a gente vai estar fazendo encerramento. Eu vou falar, então. Pode falar. Desculpa, Arquimedes. Eu gostaria, sim, de agradecer, né, de antemão a vocês, né, ao Luiz, né, ao meu grande amigo Carlos, e o Arquimedes, onde eu aprendi bastante, e a todas essas pessoas que participam do nosso grupo, né, do Mestre Sagrado Pão, que realmente o nosso intuito, o meu intuito, não é saber mais, e simplesmente dialogar para que as pessoas possam entender que eles são capazes também, né, de construir, de ter uma determinação dentro daquilo que vai fazer, né? Enfim, eu sei que dentro desse assunto vai desde a higiene, né, até o grande saber. Os grandes mestres, eles iniciaram raspando a sua assadeira e hoje eles são pessoas capazes de transmitir aquilo que ele aprendeu, né, em forma da sua atitude e da sua ação. Eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez e a todos os telespectadores que nos assistiram, né? E qualquer pergunta, eu tenho certeza de que futuramente poderemos até respondê-las. Tá ok? Obrigado a todos. Eu também gostaria de deixar aqui meu agradecimento e deixar um recado para quem está iniciando nessa nossa área, né, da gastronomia, da panificação, da confeitaria. Que aqui, para você iniciar, nós não precisamos tanto conhecimento. É bom que você tenha 99% de força de vontade, 1% de conhecimento, e você vai acrescentar cada vez o seu objetivo, né? Persistência.
Porque tem algumas pessoas que, às vezes, vai em busca de mais de conhecimento e acaba se atropelando. Nada como um dia após o outro. Nós vamos formando os nossos profissionais. Às vezes a pessoa vem com 99% de conhecimento, 1% de força de vontade, mas Verdade. aí não deslancha. Né? Verdade, É um Arquimedes. recado para o iniciante. Vá em busca com paciência, porque Verdade. a arte da panificação, a arte da gastronomia, ela quer muito amor, ela quer muita paciência, é onde você coloca todos os sentidos em prol do conhecimento, você vai experimentar, você vai tocar, você vai ver, você vai sentir o aroma. Então você coloca todos os seus sentidos em busca do conhecimento. É a nossa área, é a área da gastronomia. Show. Tá certo? Eu quero agradecer a todos, meu irmão. Boa. Obrigado, meu irmão. Eu sou um aprendiz que é assim. Seu, meu irmão. Oh, que isso, salve. Eu falo que é assim, né, Arquimedes? De nada adianta o cara chegar com muita vontade, todo o conhecimento do mundo, e não fazer o produto que o cliente ou até mesmo o nosso próprio parceiro quer. A gente primeiro temos que ouvir, né? É por isso que a gente fala, Papai do Céu nos deu 2 ouvidos e uma boca. A gente primeiro precisa ouvir qual é a necessidade do cliente, né? Qual que é a necessidade da casa e o que é útil naquele momento. E depois dar o segundo passo. Não se preocupe em fazer coisa do além. Eu falo, faça o básico bem feito todos os dias e seja feliz. E vamos comer pão, ó. Eu amo pão. Aqui, ó, Clube dos Mestres. Cadê? Clube dos Mestres. E eu amo pão. Aí, ó. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Então, a gente vai encerrar mais uma live hoje, agradecendo mais uma vez ao Sulenilton Santos, diretamente dos Estados Unidos, o Arquimedes Silva também, muito obrigado pela participação, Carlos Andrade, né, idealizador e organizador da ideia das lives aqui do Clube dos Mestres do Sagrado Pão. Então, a todos que nos deram o prazer da audiência, o nosso muito boa noite, e até a nossa próxima live. Muito obrigado.